Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, primeiro, feliz Dia dos Pais, a todos os pais que compõem aqui este corpo de Cristo, também aos pais que estão acompanhando esta live ou esta gravação. Que Deus os abençoe cada dia mais e mais, derramando da sua graça, da sua unção, do seu amor sobre a vida de cada pai. É o que eu desejo do fundo do meu coração. E também, irmãos, trazendo aqui um abraço de Beautiful Garden, diretamente de Belo Jardim, para todos aqueles que fazem parte aqui desta igreja. Deus tem nos dado assim o privilégio, né? Neste ano nós conseguimos ir ali passar o Dia das Mães com a minha mãe, no caso, né? E também mãe de Jane, porque minha mãe ama mais Jane do que a mim. Desconfio disso tremendamente e às vezes é até declarado isso. Não sei porque eu desconfio, porque ela declara isso, né? O que me alegra em muito o meu coração. E também o privilégio que tivemos de neste final de semana, estar com os nossos pais. Então, hoje pela manhã, tanto o Jane, né, ficou ali com o paizinho dela, o seu Geraldo. Eu fiquei com meu pai, o Cícero Vieira. Passamos ali uma manhã muito gostosa com os nossos pais, na verdade desde ontem que estávamos em Belo Jardim, e a gente já retornou porque o coração fica dividido mesmo. É uma data muito especial e que a gente faz muita questão também de passar aqui na igreja. Pela manhã vimos as imagens aqui do culto, né? Um café da manhã maravilhoso que fizeram aqui para os pais. Eu soube que fizeram uma marmitinha para mim. Não sei se é verdade, se me iludiram, mas eu estou cobrando aqui. Fizeram uma marmitinha para mim, me consideraram, pelo menos até agora, em palavra. De fato, de verdade, não chegou ainda a marmitinha, tá bom? Se por acaso a marmitinha foi levada por outra pessoa, não tem problema algum, eu perdoo. É só me dar um voucher, eu vou para qualquer restaurante da cidade após o culto. Não se preocupe com isso, tá bom, Vilma? Foi você que prometeu, não foi? Amém. Que Deus te abençoe, tá bom? Então, irmãos, uma data muito especial para nós que temos esta oportunidade, né, de termos o nosso pai ainda conosco. Aqueles que não têm, claro, vivem uma saudade, mas também agradecem, né, por todos os momentos que Deus assim concedeu. Eu penso que para aqueles que podem dizer, assim como eu posso, meu pai para mim, ele é o meu melhor amigo, meu pai. Assim, eu devo muito ao meu pai. Tem tantas coisas que tantas outras pessoas me ensinaram, né? Em especial o meu Deus, né? Acima de todas as coisas, que é o meu Pai Supremo. Mas o meu pai terreno, este que o meu pai eterno me deu, ele me ensinou muita coisa sobre ética, sobre verdade, sobre obediência, sobre trabalhar mesmo, né? E isso é um tesouro que eu levo para o resto da minha vida. Então, sou muito grato ao pai que eu tenho, um homem de verdade e alguém que eu posso declarar para todos, é o meu melhor amigo. Eu tenho esse privilégio de dizer que o meu pai, ele é o meu melhor amigo. E é interessante, né, que quando a gente vai lá para Belo Jardim, aí Jane vem para a casa do meu pai, passa um período lá, e eu vou para a casa do pai de Jane, passo um período lá com eles. E quando eu vou para a casa do pai de Jane, eu fico ouvindo as histórias de seu Geraldo. E eu aprendo muito, né, ouvindo ali as experiências de vida dele. Aí Jane vai para a casa do meu pai e ela começa a ouvir as histórias que meu pai conta para ela. Esse final de semana mesmo, ela compartilhando comigo, foi como ele conheceu a minha mãe. Ele contando para a Jane. São histórias que eu já conheço. E é interessante como ela mesmo, né, isso é uma própria declaração dela, a gente voltando, o quanto que ela cresce com isso e quanto que eu cresço ouvindo o pai dela, né? Então nós temos esse privilégio, esta honra de vivermos em harmonia. E eu tenho esses dois homens na minha vida, que para mim é um referencial, que é o seu Geraldo e é o meu pai. E eu desejo do fundo do meu coração que seja assim na sua vida também. Ok, irmãos? Então, feliz Dia dos Pais para você, que Deus te abençoe, te conceda mais filhos. Amém? Oh, meu Deus, ninguém quer mais, né? Ninguém quer mais. Só mais uns 2, uns 3 aí. Quem tem um, alguém já disse, não tem nenhum. Tem que ter 2, né? Quem tem 2, né? Não tem, só tem um, tem que ter 3. Quem sabe 4?
quem sabe 5, uma volta ao passado, quando as pessoas mais antigas faziam filhos, né? Eu sinto uma falta de criança aqui nessa igreja, né? Então, eu desejo muito mais filhos para você, viu, Felipe? Que Deus te abençoe, te dê força, tá bom? Um irmãozinho para Gabriel, né? Para ele, Gabriel está muito calmo na igreja, ele precisa de um irmão, alguém para ele se unir, tem que fazer uma pequena lista de uns 3, um trio vai ser ótimo para vocês, a saúde de vocês vai, sabe, acabar, ou duplicar. Ok, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele fale também conosco nesta noite por meio da sua palavra. Eu convido então você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo de número 29. O que eu posso dizer desse texto, irmãos? Para mim, viu, irmãos, desde que eu tomei conhecimento dessa passagem bíblica, e é interessante, né, porque, como vocês sabem, eu faço parte de igreja desde a minha assim, infância, né? Eu cresci na igreja, eu nasci, então eu já as minhas primeiras memórias de vida é na igreja, né? Então pequenininho ali, bem pequenininho mesmo. Então desde que eu sou ali criancinha, que meus pais se converteram na igreja, minha mãe permaneceu. E ela sempre nos criou ali nos caminhos do Senhor. E eu fiz parte do departamento infantil, EBF e tantas outras coisas. E muitas historinhas bíblicas eram contadas, né? Então, como ainda hoje é contado, e as nossas crianças conhecem essas histórias bíblicas, às vezes de cor e salteado. E eu cresci na igreja, e eu lembro que eu fui ali me tornando adolescente, jovem, adulto. E essa história que eu vou ler agora, essa história ela não se ensina em departamento infantil. Né? Então eu aprendi já numa certa idade, que para mim foi uma surpresa. Então essa história, ao mesmo tempo que ela é surpreendente, ela é também assustadora. É uma história assustadora, para mim, em alguns aspectos aqui, até tenebrosa, e narra aqui um episódio na vida de um pai. Mas antes de tudo, irmãos, é claro que a gente vai ler aqui o texto bíblico. Como de costume, a gente vai tentar expor, né, algumas coisas desse texto bíblico. E eu vou apresentar aqui alguns pontos, algumas características, como é de praxe em todo o sermão. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, que tudo isto vai soar para nós como uma introdução. Tá bom? É como uma introdução, aproveitando esta oportunidade, que é Dia dos Pais, usando a temática em si, para trazer uma ministração à igreja. E eu sei, como aqui o personagem principal é um pai, então a nossa inclinação vai ser, em primeira instância, nos direcionarmos aos pais. Mas eu quero deixar bem claro que, embora a gente vá apresentar alguns tópicos, algumas aqui características, eu quero que o nosso foco seja, em especial, uma última característica que eu vou apresentar, e também uma inversão que nós vamos fazer aqui no texto, tá bom? Então, a última característica é, para mim, a mensagem do Senhor para nós nesta noite, tanto para mim que aqui estou, para você pai, que aqui se encontra, né? Mas também uma inversão que eu farei ao final. Mas antes, vamos ler então o texto. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 29, o voto de Jefté, este um pai, tá bom? Então a palavra diz que então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté, ele fez então um voto ao Senhor dizendo, um voto é uma promessa, ele fez uma promessa ao Senhor dizendo, e a promessa dele foi, ele estava diante de um grande desafio, ele iria guerrear contra um povo, então ele faz uma promessa ao Senhor, e a promessa que ele faz a Deus é o seguinte: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, ou seja, eu sair vitorioso desta peleja, aí ele promete, versículo 21, ele faz um voto: quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei
em holocaustos. Ou seja, eu vou sacrificar, Senhor, a primeira pessoa que sair ao meu encontro. Quando eu voltar para casa, eu vou sacrificar para ti, eu vou matar essa pessoa para ti, eu vou oferecer um holocausto se o Senhor me der a vitória. Ele promete isso, ele faz esse voto. 32. Assim então, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar com eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté, ou seja, ele foi vitorioso, e quem deu a vitória a ele, o texto deixa bem claro, o texto inspirado, foi o Senhor. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Grande foi a vitória. E até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Ok? Vitória. Aí o versículo 34, passaram-se então provavelmente alguns dias, né? Alguns dias se passaram, e Jefté então, ele volta para casa, né, com os seus soldados, e diz o 34, que quando ele voltou para sua casa, em Mispa, a filha dele, saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando, ela muito feliz, viu o pai chegando, vindo de uma batalha, depois de talvez meses distante de casa, sem saber, não é, se a vitória já tinha acontecido, se o pai estava vivo. Ela saiu, como era de costume, com adufes, com dança, cantando, com tamborim. Ela correu. Nós temos aqui o Eduardo que trabalha, né? Ele passa alguns dias longe de casa, e eu tenho certeza que quando ele volta para casa, os filhos vão logo, não é assim, Natália? Correm para cima dele. E se eles moram num prédio, num apartamento, se morassem numa casa, e Natália dissesse, paiinho vai chegar hoje, talvez eles ficassem na porta esperando. Quando ele apontasse lá no finalzinho, eles corriam ao encontro. Eu lembro, eu criancinha, meu pai foi trabalhar alguns meses em São Paulo para levantar recursos. Ficou minha mãe, eu e minha irmã Shirley, na época só eram nós dois, e nós morávamos numa casa que era até na rua da cadeia de Belo Jardim. E aí, quando meu pai estava para voltar, a gente viu ele subindo a ladeirinha, era uma ladeira assim, ele subindo. Eu e minha irmã corremos ao encontro dele. Foi o que esta filha fez, com alegria, correu ao encontro do seu pai. E detalhe, o versículo 34 diz que não era só a filha dele, mas era a filha única. Era a sua única filha. Ele não tinha outro filho nem filha, diz o texto. Aí o 35 diz que quando Jefté a viu, ele rasgou as suas roupas. Nessa época, quando alguém rasgava as suas roupas, o que significava? Quebrantamento, né? Uma humilhação. Ele rasgou as suas roupas, e ele então gritou, né? Ele bradou em alta voz: ah, filha minha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor, eu fiz uma promessa, e eu não posso voltar atrás. E ela então lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, então me sacrifique, me mate, me ofereça ao Senhor, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja, pelo menos me concedido uma coisa, me faça isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e eu chore a minha virgindade, deixando claro que ela não era casada, não é? Então ela não tinha filhos, ou seja, ele não tinha netos, ela era a ponta final da sua descendência. Entendeu? Ela era o ponto final, porque ela não gerara filhos, ela ainda era virgem. E ela disse: me permita que eu e minhas companheiras possamos descer os montes chorando, então, a minha virgindade. E aí o 38, e o pai, ele consentiu, dizendo: vá, minha filha. Deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai,
que lhe fez segundo o voto que tinha feito. O que isso significa? Ao que tudo indica que de fato ele a sacrificou. Assim, diz o texto, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui inclusive veio o costume ali em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, ou Gileadita. O que isso significa? Significa que este episódio foi tão marcante e ele serviu para uma grande lição que Israel viu assim. É bom que a gente não esqueça disso. Então aí eles criaram esse costume de, como diz o texto bíblico aqui, as filhas de Israel saírem ali por 4 dias, todos os anos, numa determinada data, elas saem chorando ali, né, pela filha de Jefté, o Gileadita, certamente para rememorar este episódio e para que sirva de lição, então, ali para todos. Irmãos, nós estamos falando aqui de um texto bíblico, de uma passagem que fala de um pai de família, o Jefté, e que causou a extinção da sua linhagem. E se isso para nós já pode ser algo assim duro de se ouvir, a gente vê uma certa urgência nisso, né? Uma certa responsabilidade sobre isso. Você sabe que para Israel muito pior, não é? Ainda mais nesta época. Nós sabemos muito bem como é que ali em Israel, por exemplo, um casal que não tem filhos, uma mulher estéril, como ela era vista, a ideia de fato a procriação acontecer, né? De haver a geração ali de filhos. E ele tinha essa única filha, né? Por alguma razão, por algum motivo, ele não gerou outros filhos. O texto, ele é muito assim, enfático. Olha, ele não tinha nenhum outro filho, nem outra filha, era filha única. Depois, não dá a entender que ele gerou uma outra filha, gerou um outro filho. Deixa claro que a filha dele morreu virgem. Então, de fato, não houve ali netos. Então, estamos falando de um pai de família que causou a extinção da sua linhagem. Ele mesmo semeou ali a sua ruína. E olha só, a de toda a sua casa. Agora se coloque aí, você que é um pai de família. Você que é pai de família. O que você mais almeja para a sua família? Uma derrota ou a ruína? Eu tenho certeza que a sua resposta será a derrota. Você acha que a resposta de Jefté seria diferente? Você acha que ele queria a ruína? Você acha que ele queria a destruição? Claro que não. Tanto que o texto deixa bem claro que ele sofreu com isto. Ele declara, né, para a filha, ele chora, ele clama, ele diz ali: minha filha, como é que você fez saindo ao meu encontro, né? Você, diz ele, né, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína. Mas ele mesmo semeou a sua ruína ali e de toda a sua casa. E aí, para nós pensarmos um pouco, lembra que eu falei aqui de tópicos e características que nós iríamos apresentar? Então vamos lá. Quais foram os passos da ruína deste pai aqui, no caso aqui do Jefté? Quais foram os passos, né? Porque ele não, a ruína, ela não veio em um único momento, né? Não veio também do nada. Veio como fruto ali de consequências, de decisões tomadas, de escolhas, certas ou erradas, geraram ali a ruína, ali sobre este pai, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então eu vejo que o primeiro passo para a ruína de Jefté, deste pai, é que ele foi precipitado, foi a precipitação. O versículo 29 e o versículo 30, né? Justamente quando ele faz o voto ao Senhor, ele agiu com precipitação. Nós poderíamos dizer que ele agiu sem pensar. Sabe aquela coisa, no calor do momento, ele estava diante de um grande desafio, diante de um grande exército, um inimigo muito forte. Havia para ele muita coisa a se conquistar, porque até então, depois você lê em casa, o texto anterior, diz que os filhos de Amon estavam vindo atacar Israel, e Israel não tinha como atacar. Jefté, ele tinha alguns homens consigo, que ele liderava. Só que Jefté, ele não era benquisto em Israel. Inclusive, ele tinha sido, bem dizer, expulso de Israel.
por causa da sua linhagem impura, porque ele era filho de uma mulher prostituta, que o seu pai deitou-se com ela, sendo casada com outra mulher. Então ele não era bem quisto. Quando Israel se viu em maus lençóis, chamou Jefté: nos salva com os teus homens. Israel não tinha a quem recorrer. E diz o texto bíblico que o próprio Jefté disse: olha, vocês me expulsaram, vocês não me querem bem, agora precisam de mim, mas se eu salvar vocês, vocês me colocam por chefe de Israel? Aí Israel diz: colocamos, nós vamos sim te colocar como chefe. Então ele tinha muito a ganhar. Tendo muito a ganhar, e leia-se, por outro lado, muito a perder também, porque ele poderia perder a batalha, ele disse: Senhor, coisa linda, né? Se o Senhor nos der a vitória. Lindo isso, essa promessa que ele faz, esse princípio de promessa, muito lindo. Se o Senhor nos der a vitória, bênção, ele está buscando no Senhor. Mas ele agiu com precipitação quando ele disse: eu oferecerei em holocausto quem primeiro sair ao meu encontro quando eu voltar para casa. Ele foi precipitado, e a precipitação, para mim, foi o primeiro passo de sua ruína. Inclusive, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando você fizer um voto ao Senhor, quando você prometer algo a Deus, cumpra-o. E o texto ainda diz: não só cumpra-o, sabe, não deixe nem maturar, não deixe nem, sabe, ali amadurecer. O texto diz: cumpra o quê? Sem demora. Não pense muito não. Prometeu algo a Deus, ele te deu aquilo que você pediu, cumpra logo, não demore, porque se você pensar muito, você vai falhar na sua promessa, você não vai cumprir para com a sua palavra. Aí o texto completo em Eclesiastes: pois os tolos desagradam a Deus. Aí ele reforça: cumpra o seu voto. Aí o 5, é melhor você não fazer voto, não prometer nada a Deus, do que fazer e não cumprir. Por isso é melhor não agir de forma precipitada. E aqui ele foi muito precipitado, ele fez sem pensar. Entendeu, pai? Ele agiu sem pensar, mesmo buscando o melhor para a família, mesmo buscando ali o melhor para os seus, mesmo buscando um crescimento profissional, ele agiu precipitadamente e foi o primeiro passo para a ruína da sua casa. O segundo passo é que ele foi ignorante. Não ignorante no sentido de agir com braveza, mas ignorante no sentido de agir sem conhecimento, irmãos. Ou, no mínimo, eu não acredito que ele não tivesse conhecimento. Eu acredito que este conhecimento estava adormecido. Por quê, irmãos? Porque havia um costume em Israel de se ler a lei do Senhor costumeiramente, não é? Então, em todo o tempo, desde o Deuteronômio, que a lei do Senhor era lida diante do povo. Então, certamente ele conhecia esse texto, mas certamente estava adormecido este conhecimento. Ele demonstrou, irmãos, um certo desconhecimento, ele demonstrou uma ignorância justamente sobre a lei do Senhor, onde na lei do Senhor está bem claro que Deus, ele não permitia sacrifícios humanos. Ele não permitia. Lá em Levítico, capítulo 18, 21, está escrito: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Para deixar bem claro, o profeta Jeremias diz, em Jeremias 19:5, edificaram os altos de Baal para queimarem a seus filhos, a fogo em holocaustos, a Baal, coisa, diz o Senhor, que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou da minha mente, diz o Senhor. Então a lei já dizia isto, que Deus, ele não permite sacrifícios humanos. E o que é que Jefté demonstra? Ignorância. Ele demonstra como se não tivesse esse conhecimento, ou como se esse conhecimento estivesse adormecido, como se ele tivesse esquecido. Ele promete a Deus, ele diz: Senhor, se tu me deres a vitória, aí precipitadamente e cheio de ignorância, ele disse: quem
Ele não está falando de um animal, ele não está falando de uma coisa, ele está falando de um ser humano. Quem primeiro sair da minha casa, ele tanto pensou em um ser humano, que quando a filha dele sai ao encontro dele, ele não diz assim: não, mas peraí, minha filha é um ser humano. É óbvio que eu falei de uma ovelha. É óbvio que eu falei de uma vaca. É óbvio que eu falei de um gato, de um cachorro, de um camelo, seja o que fosse. Não, quando a filha saiu, ele disse: eita, minha promessa. Ele pensou realmente em um ser humano. Talvez ele esperasse que saísse um servo, um escravo, que sinceramente, se tivesse sido um escravo, irmãos, o escravo não tinha dito nem: que bom que o senhor voltou. No que bom, ele lepre na espada no servo. Ele não teria pensado duas vezes. Duas vezes ele não tivesse pensado. Se tivesse sido uma escrava, se tivesse sido um escravo, um servo, não sei como era a família dele, talvez até se fosse a sogra dele, ele teria matado na hora. Se fosse o sogro, ele teria matado na hora. Um primo, um cunhado, mas a filha. Então ele realmente prometeu um ser humano, e com isto ele demonstra uma ignorância. E ignorar a palavra de Deus é o segundo passo para a ruína. Entendeu, pai? Entendeu? Você conhece a palavra de Deus, tem ouvido a palavra do Senhor, e ainda persiste em muitos momentos em permanecer no erro, demonstrando com isso ou ignorância, ou alguém que ouve, mas meio que vai, sabe, adormecendo este conhecimento. É o segundo passo para a ruína. O terceiro passo para a ruína de Jefté é que ele foi impreciso. O versículo 31, na parte A, diz assim: quem primeiro sair da porta da minha casa, diz ele então, para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei então em holocausto. Ele foi impreciso, ele não foi muito claro ali nas suas palavras, né? Na promessa que ele faz para o Senhor, naquilo que ele pede a Deus, ele é pontual: dá-me a vitória sobre os filhos de Amon. Ele não deixa a coisa aberta. É a vitória que eu quero, Senhor. Então é uma guerra, nós vamos guerrear. Então eu quero a morte dos filhos de Amon. Eu quero guerrear contra eles e eu quero ser vitorioso. Ele é pontual naquilo que ele pede. Quando ele promete a Deus, embora a promessa, em primeira vista, pareça uma promessa clara, muito evidente, não é, irmãos, porque ele deixa assim a coisa em aberto: quem primeiro? Então, muitas seriam as possibilidades estavam abertas. É qualquer um que sair ao meu encontro. Ele só não esperava que fosse ali a sua filha, e isso só prova que realmente ele foi muito impreciso, e que as possibilidades estavam abertas. Senhor, quem primeiro sai ao meu encontro, deixando bem claro, exceto qualquer pessoa da minha casa, da minha família, nem minha esposa, nem minha filha, Senhor. Então essas não, porque inclusive, voltando para casa, há uma possibilidade da minha filha correr primeiro ao meu encontro. Não é? A não ser que fosse uma época que já tivesse o WhatsApp, ele ali promete e passa o WhatsApp para a esposa: segura a menina, estou chegando, segura a menina, né? Pega aquele escravo da gente, o mais fraquinho, solta ele, manda ele me encontrar com um cafezinho lá na porteira, que é ele que eu quero ver primeiro. Mas nessa época não tinha como avisar. Então ele foi muito impreciso. Entendeu, pai? Então às vezes há muita imprecisão nas nossas palavras, nos nossos discursos. Há muita imprecisão. Tanto que quando a família às vezes vai cobrar alguma coisa do pai, do líder da casa: mas painho, o senhor não falou assim? Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Aí ele começa a apresentar todas as possibilidades, dá uma gingada para lá, uma gingada para cá, porque ele foi impreciso e deixou as possibilidades abertas. Essa é a terceiro passo para a ruína. Assim foi na vida de Jefté. O quarto passo para a ruína de sua família é que ele foi, claro, irmãos, inconsequente. Quando ele, nos versículos que nós já lemos, quando ele faz a promessa ao Senhor, ele não pensou nas consequências. Ele não pensou. Ele não ali, sabe, antes de prometer algo a Deus,
e algo dessa natureza, ele não ali pensou nas consequências, primeiro em todas as possibilidades, depois nas consequências, e ele foi logo prometendo ao Senhor. Então ele foi totalmente inconsequente. Inconsequência essa, como nós já frisamos, que foi a ruína, foi a calamidade, foi a destruição de sua linhagem, da sua família. Olha que coisa séria, a inconsequência. Entendeu, pai? A inconsequência. Quando agimos com certa inconsequência, no sentido de não pensar nas consequências. Não é? Então, dependendo das escolhas que eu faço, dos caminhos que eu sigo, tendo filhos em casa, tendo crianças em casa, não, muitas vezes, vislumbrando, né, imaginando, de maneira muito trivial, era necessário apenas, de uma forma muito trivial, imaginar, no mínimo, o exemplo que está se dando. Olha a inconsequência. E ele foi inconsequente, irmãos. Então aqui o quarto passo da queda, da ruína, da família de Jefté, é que ele foi inconsequente. O quinto passo para a sua ruína, para a ruína de sua casa, é que ele foi injusto. Ele foi muito injusto. Como eu já disse, primeiro ele foi precipitado. Foi dele a precipitação. Foi ele que fez a promessa. Ninguém pediu nada a ele. Ninguém. Deus sequer exigiu a ele: você está me pedindo algo, me dê algo em troca. Não. Ele foi precipitado. Ele mesmo foi ignorante. Ele mesmo foi impreciso. Ele mesmo foi inconsequente. Aí, em quinto lugar, ele foi injusto. Por que ele foi injusto, irmãos? Porque ele era o responsável. Mas o que ele fez? Ele colocou a culpa em quem? Na filha. Na filha. Ele disse para a filha: minha filha, você. Não foi ela, irmãos, foi ele. Você me prostra por completo. Você, minha filha, passou a ser a causa da minha ruína. Você. Porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ele fez o voto. Mas vamos dar nome aos bois, viu, pai? Não foi só um voto. Ele é que foi precipitado. Ele foi um pai precipitado. Ele é que foi um pai ignorante, que não demonstrou conhecimento da palavra de Deus, ou no mínimo temor à palavra do Senhor, se ele tivesse conhecimento. Porque, volto a repetir, havia o costume de se ler a lei do Senhor. Ali, uma coisa é certa, de tempos em tempos a lei era lida, todos conheciam a lei do Senhor. Então, no mínimo, ele não deu atenção à palavra de Deus. Ele foi ignorante, ele foi impreciso na sua promessa, ele foi inconsequente. Aí ele vem com injustiça e culpa a menina. Você, minha filha, me prostra por completo. Você é a causa da minha ruína. Entendeu, pai? Às vezes, pode ser que a injustiça, ela venha das atitudes, venha dos lábios de um pai para com os filhos. O pai, muitas vezes, está vendo a casa sobre os filhos, ali frutificando, mas frutificando coisas que geram dores. Aí vem com injustiça e cobra dos filhos. Mas é tudo uma semeadura. A Bíblia diz: aquilo que você semear, isso você vai colher. Você está sendo precipitado, você está sendo ignorante, você não está buscando conhecimento da palavra de Deus, você está sendo impreciso, você está sendo inconsequente, você vai colher. Agora, quando você colher, não culpe o seu filho, a sua filha, a sua esposa, não culpe, porque a decisão foi totalmente sua. Então, foi o quinto passo para a grande ruína da casa de Jefté. E o sexto e penúltimo passo é que ele foi totalmente conivente. O versículo 36 até o versículo 38, né? Primeiro a filha diz ao pai: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Olha como eles tinham conhecimento. Eles sabiam que fazendo um voto ao Senhor não poderia voltar atrás. Então faça comigo segundo o voto que você fez. E aí, a ideia, irmãos, quando você lê esse texto no original, não que eu tenha lido, quem leu esse texto no original na minha frente um dia foi o pastor Cleiton.
que ele lia no hebraico, né? A Bíblia dele era hebraico e grego. Ele pregava com a Bíblia hebraica e com a Bíblia grega, quando era Novo Testamento, né? E aqui é dito, em aula de hebraico que eu tive, que quando ele faz a promessa, ele usa a tônica propagada por Jeremias. Faz o voto ao Senhor, cumpre de imediato. Então, inclusive, dá a entender que quando ele promete ao Senhor, seria de imediato. O Senhor, assim que tu me deres a vitória, tipo, de imediato, quem primeiro sai ao meu encontro, eu vou oferecer um holocausto a ti. É de imediato. Eu creio piamente que se não fosse a filha dele, fosse um servo, ele teria matado ali na hora, para dizer que honrava ao Senhor, né? Que ele prometeu, ele cumpriu. Na filha, primeiro ele fica meio balançado, ele diz: minha filha, eu não posso voltar atrás. Olha como ele conhecia a palavra. Eu não posso voltar atrás naquilo que eu prometi. E olha que ele realmente pensou em um ser humano. E aí ela diz: meu pai, você fez um voto, faça comigo segundo o seu voto. Porém, ela faz um pedido ao pai. E qual é o pedido que ela faz? Me mate, mas agora não. Não é? Me dê 2 meses. Deus espera. Ele lhe deu a vitória de imediato, mas o seu pagamento a ele, que é me oferecer em holocausto, ele espera. E o que foi que ele fez? De maneira alguma. Não, minha filha, eu prometi, tem que ser agora. Ele foi o quê? Conivente. Conivente, irmãos. E aqui, se ele errou a primeira vez, e tomara que não falta energia agora, se ele errou a primeira vez em prometendo tal coisa ao Senhor, ele errou a segunda vez pela conivência de dizer assim: tá bom, Deus espera 2 meses. Não. Olha o que a palavra diz: prometeu, cumpra sem demora. Fez um voto ao Senhor, você vai pagar ao Senhor sem demora. 2 meses. E ele foi conivente ali no pedido que a filha fez. Então, esses passos aqui, tem um último, volto a repetir, mas o último é o nosso foco, e logo depois deste último, a inversão que nós faremos. Ele foi precipitado, foi o primeiro passo para a ruína de sua casa. Ele foi ignorante, ele foi impreciso, né? Faltou-lhe ali clareza. Ele foi inconsequente, ele foi injusto, ele foi conivente, né? E aqui, nesse conivente, eu ainda afirmo: primeiro, ele foi conivente por aceitar a proposta da filha, né? Ali a proposta de 2 meses ainda permanecer viva, chorando ali a sua virgindade. E eu acredito que ainda mais, irmãos, ele demonstra uma certa conivência, digamos assim, somado com uma certa inconsequência, por também não se quebrantar aos pés do Senhor. Vocês lembram que alguns domingos atrás nós pregamos aqui sobre o rei Ezequias? O rei Ezequias que estava com uma enfermidade mortal? O profeta do Senhor vai diante do rei Ezequias, e qual é a palavra do Senhor por meio do profeta Isaías para o rei Ezequias? A promessa a palavra do Senhor para o rei Ezequias foi: talvez você morra. Tem uma possibilidade de você morrer. Qual foi a palavra do Senhor para o rei Ezequias? Coloca em ordem tua casa, porque você vai morrer. É garantido, você vai morrer. Quando o profeta Isaías sai da presença do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele chora, ele se quebranta. O que acontece? Deus, entre aspas, muda. Manda o profeta Isaías retornar e diz: olha, o Senhor ouviu o teu clamor, viu o teu choro, viu o teu quebrantamento, por isso você não vai morrer. Mudou. Você não vai morrer, ele vai acrescentar 15 anos aí à sua existência. Aqui nesse caso, estamos diante de um caso parecido, de alguém que prometeu ao Senhor algo assim que Deus jamais pediria. Jamais, mas ele prometeu. E eu me pergunto, o que teria acontecido se ao invés de ele dizer assim: não posso voltar atrás, ele tivesse se ajoelhado, se quebrantado, dito assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Tivesse chorado. Será que o mesmo Deus que ouviu o clamor de Ezequias e mudou a sua sorte, não mudaria também a sorte deste homem aqui de Jefté? Então, ele também, demonstra uma certa inconsequência nesse fato. Precipitado, ignorante, impreciso, inconsequente, injusto,
conivente. Essas atitudes trouxeram então o fim da sua linhagem, a dor na sua casa, a calamidade na sua família. Mas aí, como eu disse, vem então o último passo. E esse último passo, irmãos, para mim, é o X, assim, é a cereja do bolo aqui. Se nós, ao menos, entendêssemos isso. Entendeu, Pai? Porque em sétimo e último lugar, como se fosse a moldura desse texto, no princípio e no fim, o que foi que Jefté fez? Qual foi o sétimo e último passo ali, que foi a causa da sua grande ruína? Ele não considerou o fator tempo. O fator tempo. Por mais que algo pareça distante no tempo, não é? Por mais que algo pareça distante, tem 3 lições que a gente precisa aprender sobre o tempo. Primeiro, ele passa. Não é verdade? Alguém aqui consegue impedir a passagem do tempo? Alguém consegue? Já tentou impedir a passagem do tempo? Eu vou ficar aqui paradinho, imóvel, para o tempo não passar. Vou parar aqui às 19h05. Vai parar o tempo. Quando você abre o olho, 19h06, passou. 1 minutinho. O tempo passa. Essa é uma verdade acerca do tempo. Ele não tem dó, ele não tem piedade, ele caminha, ele vai. Não importa se a sua vida está boa ou ruim. Se está terrível, você está passando pelo pior momento da sua vida, o tempo passa. Se você está passando pelo seu maior momento de alegria, o tempo passa. Outra coisa sobre o tempo, ele não só passa, ele chega. Ele chega. Sabe aquela coisa, você assim, promete algo, daqui a um mês eu vou fazer, daqui a um mês eu começo, e você, joguei para frente, não adianta, pode demorar, pode ser um mês, pode ser um ano, mas ele vai chegar. Ele chega, não importa. É igual aquelas pessoas que não gostam de socializar-se muito bem. E aí os amigos ficam lá, vamos sair, vamos dar uma saída. Não, não quero, tá bom, vamos, daqui a um mês a gente sai. No aniversário de fulano vai sair, vai. Aí o cara promete, tá. Aí passa um mês, quando chega o dia, mas por que eu prometi? Eu queria ficar em casa, porque chega. Essa é uma verdade acerca do tempo. Não importa o quanto que você bote lá para frente, seja o que for, ele chega. E outra coisa acerca do tempo, ele não só passa, ele não apenas chega, ele cobra. E eu ouso dizer, cobra alto. Cobra alto. O tempo, irmãos, alguém já disse, na medida que ele passa, ele nos tira algo. Ele vai tirando. E é verdade mesmo. Tanto que, com a passagem do tempo, mudanças ocorrem em nós, no nosso corpo, do nosso físico, etc. e tal. Porque ele cobra. E há quem pense aqui que Jefté, pelo tempo que levou, talvez ele não estivesse nem lembrado do seu voto. Há quem pense que pelo tempo que ele levou, o texto chega a dizer que foram 20 cidades ao todo, né, que ele percorreu em guerra, 20 cidades. Não diz o tempo que durou essa batalha, mas foram dias e dias, talvez meses. Há quem pense aqui que talvez ele nem lembrasse do seu voto. Se ele tivesse lembrado dos seus votos, alguns comentaristas eles concluem, ele teria tomado alguns cuidados. Como, por exemplo, um cuidado que ele poderia tomar. Não tinha WhatsApp na época para ele avisar a mulher, não deixe ninguém sair. Não tinha telefone, não tinha celular, mas tinha mensageiros. Ele poderia ter enviado um mensageiro na frente. Vai lá na frente, um mensageiro, fala com minha mulher, fala lá com o chefe da casa, com a pessoa que toma conta da minha casa, manda todo mundo ficar dentro de casa e pede para determinada pessoa sair ao meu encontro. Ponto, estava resolvido. Parece-nos que de fato ele estava esquecido e ele só lembrou quando ele viu a filha vindo ao seu encontro. E quando a filha veio ao seu encontro, aí teve um gatilho. Aí ele, o voto que eu fiz ao Senhor. Efésios capítulo 5, 15 e 16 diz, portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, sim como sábios. Aí o texto diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. A expressão remindo o tempo é uma expressão, irmãos, muito forte, né? O seu significado. O que seria remir o tempo? Remir o tempo é a ideia de aproveitar bem, é uma ideia de resgatar, é a ideia de tirar o máximo de proveito das oportunidades, é aproveitar bem, né, cada momento do nosso tempo, remindo o tempo, é aproveitar bem tudo aquilo que esse tempo nos oferece. Por quê? Porque eles não estarão disponíveis para sempre. O tempo de ser pai não dura para sempre. Eu não sou pai, talvez essa experiência que eu vá agora relatar para vocês seja muito mais vivaz do que para mim é. Eu tenho essa experiência como observador. Como observador. Então, como observador, eu vejo crianças aqui hoje à noite cantando, como estavam cantando, e de repente eu tomo um susto. Me dá um susto. Porque essas crianças, muitas delas, a gente viu pequenininha. E o tempo, irmãos, naquilo que eu disse, ele passa, ele chega, ele cobra, e é de uma forma tão, às vezes, mas tão forte, que essas crianças que cresceram, que têm 10 anos, 8 anos, 7 anos, parece que foi ontem, que eram bebezinhos aqui. Aí você vê cantando, você vê dançando, aí de repente, pai, não é assim? Você já vê um adolescente, você já vê um jovem, você já vê uma barbinha crescendo, primeiro aquela fuligenzinha aqui, né? Parece que o menino estava brincando com madeira ali queimada, passou assim, sujou. Meu filho está sujo. Ele, não, mãe, é uma penugem que está crescendo, uma penuginha. O primeiro bigodinho que ele triste, todo mundo ri, que fica azulzinho, né, ali, né, a pelezinha. De repente o menino está de barba. De repente o seu menininho está com entradas. De repente está namorando. De repente se casa. De repente você é avó. Não parece que foi ontem? Não parece que foi ontem, pai? Então você precisa remir o tempo, aproveitar bem todas as oportunidades. Há coisas que você pode fazer pelo seu filho hoje, que talvez amanhã você não possa mais fazer. Alguém diria, ainda é tempo? Ainda é tempo? Pai, há conversas que precisam acontecer enquanto ainda existe oportunidade. Ainda é tempo. Há correções que não podem ser adiadas, é verdade, e muitas vezes o pai é muito bom na correção, mas por outro lado, há abraços que não devem ficar para trás. Há valores que precisam ser ensinados enquanto o coração ainda está sendo formado, porque o tempo passa. Ele passa. Hoje, Felipe, você ainda pode pegar Gabriel e fazer assim, ó, jogar para o alto. O tempo vai fazer isso, ó. É isso. E você vai brincar com o Gabriel, tentar levantar, e você não vai conseguir, que ele vai estar maior do que você. E o tempo não só passou para ele, passou para ti. Ele está maior do que você, e você já sente uma dorzinha na coluna, porque você já não é tão mais jovem. Não é? O meu cunhado, ele tem 3 filhos. E eu lembro, o Messias, sempre participando com os seus filhos, brincava com eles, aquela coisa toda. Teve uma netinha agora. Aí estavam rindo lá em casa hoje, aquela ideia de casa de avó, chiqueiro de neto. E aí, os filhos dele dizendo, pai, eu nunca fiz isso com a gente. Mas com Clarice, que é a primeira netinha dele, ele fica de 4 no chão. E ela sobe nas costas dele. Ele entrou no Mercado Livre. Ele comprou, irmãos, uma joelheira para engatinhar, porque ele não tem tanta saúde mais, para ele aguentar a netinha no cangote. O tempo não só, daqui a pouco ele não vai mais conseguir colocar essa menina no cangote, ali carregada, ele não vai conseguir mais, consegue porque hoje ela tem 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, é bem novinha ela, pequenininha, mas quando ela tiver com 5, 6 anos, ele não vai conseguir mais. O tempo já está passando para ele também. Não é assim, pai? O tempo passa e algumas oportunidades passam por ele. Você que ainda tem um filho pequeno, tem um filho
adolescente, aproveita. Considere o fator tempo. Jefté não considerou o fator tempo. Ele prometeu ao Senhor e alguém diria, é lá na frente, eu só vou me preocupar com isso depois. E detalhe, quando ele saiu para a guerra, a filha dele era uma pessoa. Quando ele voltou, Júnior, dependendo da quantidade de meses que ele passou, já não era outra pessoa. Olha que choque. Tempo passa, considere o fator tempo. Considere. Há um outro texto ainda que diz, João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, né? Disse Jesus, enquanto é dia. Porque ele disse, a noite vem, ou seja, o tempo passa, quando ninguém pode trabalhar. O tempo passa, Jesus nos dá uma lição aqui acerca do tempo também. O tempo passa. Esta é, então, a última lição. E para mim, irmãos, é a lição, sabe, a X, é essa aqui. Se você considerar o fator tempo, certamente, ao invés de precipitado, você vai ser prudente. Ao invés de ignorante, você será instruído e instruído na palavra de Deus. Ao invés de impreciso, você será mais claro, mais coerente. Ao invés de inconsequente, você será responsável. Ao invés de injusto, você será justo. Ao invés de conivente, você será firme. Por quê? Porque você considera o fator tempo. E aí, para nós finalizarmos, como nós falamos, iríamos apresentar uma última característica, o último passo tomado ali por Jefté, ele não considerou o fator tempo, que foi a causa de sua ruína e a causa da ruína da sua casa, da sua família. Mas que inversão eu quero fazer? A inversão que eu quero fazer é a seguinte, o texto fala de um pai que foi precipitado, um pai que foi ignorante, um pai que foi impreciso, um pai que foi inconsequente, um pai que foi injusto, um pai que foi conivente e um pai que não considerou o tempo. Vamos fazer uma inversão aqui? De maneira muito sábia, usando a inteligência que Deus nos fez. Vamos inverter a coisa, aqui é um pai. Vamos pensar nos filhos? Por quê, filhos? Aí de filho eu entendo. Da ótica de filho. Eu não sou pai, mas eu sou filho. Então, filho, você é adolescente que está aqui, você é jovem, considere o fator tempo também. Porque o tempo também passa do lado de cá. Passa. Eu fui hoje comemorar o Dia dos Pais com meu pai. Irmãos, são mais de 20 anos que eu não comemorava o Dia dos Pais com o meu pai. Por causa do ministério. Porque como pastor eu tenho que estar na igreja, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, final do ano. São festas, inclusive, né? Algumas delas tidas como festas cristãs, que eu estou presente. Então, as últimas vezes que eu tinha ido para um Dia das Mães, um Dia dos Pais, foi quando eu era pastor auxiliar na igreja pernambucana. Pastor Eleci, ele insistia muito comigo, vá, João, vá. Inclusive a igreja na época pagava, a igreja pernambucana assim, cuidou muito assim de mim e de Jane, desde a nossa época de seminarista, até nós nos tornarmos pastor auxiliares lá. E numa época que nós não tínhamos veículo, para ir para Belo Jardim, era até um pouco assim caro para nós irmos, era difícil para ir, quando a gente não tinha carro. Então, quando nós resolvemos vir, eu estou falando de 2001, de Belo Jardim para Recife, primeiro morar no seminário, em internato, e já ficamos por aqui, depois fomos para a Bahia, voltamos para aqui de novo, nunca mais voltamos para residir em Belo Jardim. Nesses quase 26 anos, né, morando aqui, distante de lá, tem coisas hoje que nos assustam. Então eu já passei, claro, sempre falando com meu pai, com minha mãe, obviamente, irmãos, mas de ver mesmo, eu já passei assim meses sem vê-los. E todas as vezes que eu e Jane os revia, era um susto que a gente tinha. Os nossos pais tinham mudado muito.
muito. Afinal de contas, quando eu vim para Recife, meu pai tinha 50 e poucos anos, irmãos. Hoje tem 70 e tantos anos. E eu não vivenciei isso com meu pai. Jane não vivenciou isso com o pai dela. E o tempo passou. O tempo passa. Entendeu, filhos? Nós, filhos, é assim, ó, a gente hoje, você é jovem, aí hoje é você que está esperando do seu pai a prudência, é você que está esperando do seu pai a instrução dele na palavra do Senhor, é você que está esperando do seu pai a clareza, a coerência, a responsabilidade, a justiça, a firmeza, que ele valorize o tempo com você, é você que está esperando isso. Mas chegará um tempo, filho, chegará um tempo em que será você e eu, nós, cuidando dos nossos pais. Será a gente. E não é aquela ideia de que a pessoa idosa se torna uma criança. Não é isso. Mas é o famoso ciclo da vida. Ciclo da vida. Por muitos e muitos anos, foi o seu pai preocupado com você, foi o seu pai te alimentando, foi o seu pai preocupado com a sua escolaridade, se você tinha dinheiro, te preparando para o mercado, tentando formar em você um bom profissional, te dando o melhor estudo, fazendo o melhor. Trabalhando dia e noite, virando noite, para te dar aquele presente, aquele brinquedinho que você tanto queria. Às vezes, para muitos, fazendo das tripas coração, para o filho poder ali se enturmar. Então, é tempo de Copa do Mundo, ele vai lá e compra um álbum de figurinha, te compra as figurinhas para você. Às vezes não pode, mas é para você estar enturmado, para você participar. O seu pai fez de tudo. Era ele que, quando você caía, ele é quem te levantava. Quando você se machucava, era ele que vinha e soprava. Quando você estava desesperado, era ele que dizia assim: filho, levanta a cabeça, vai dar tudo certo. Chegará o tempo, e não vai demorar, que vai ser você, filho. E tomara que você não seja precipitado, tomara que você não seja ignorante no trato com o seu pai. Tomara que você não seja impreciso. Tomara que você não seja inconsequente. Tomara que você não seja injusto. Tomara que você seja prudente, instruído na palavra. Porque a palavra diz que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Honrar. O próprio Deus disse lá em Malaquias, no capítulo 1, ele declara, Deus ele deixa bem claro qual é uma das principais características ali que um pai, ele merece, E ele diz assim: o filho honra o pai. Aí Deus declara e pergunta: se eu sou o pai, cadê a minha honra? Para Deus é natural um filho honrar o pai. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O Pai Supremo. Pense agora no seu pai, honre ao seu pai enquanto você o tem por perto. Porque a vida é um sopro. Antigamente era você pequenininho, encurvado, aprendendo a andar, ele ensinando os primeiros passos, ele te ensinando a andar de bicicleta. Era você que não andava direito, ele era firme, ele era uma rocha, ele era o teu herói. Um dia será você forte, e ele já dobrando a coluna, ele sem conseguir andar direito, e é você para levantá-lo, para honrá-lo. Não desconsidere o tempo. Fica perdendo tempo com bobagem, filho, indo atrás deste mundo, pensando nos prazeres desta terra. Honra aquele que está do teu lado. Que eu te digo, olhando aqui para o nosso universo, o nosso universo aqui é micro, irmãos? É uma igreja pequena. E isso é muito bom, porque nós nos conhecemos muito bem. Aqui, todos os filhos aqui tem o privilégio de poder montar uma amizade com um pai de tal maneira de dizer assim: eu tenho um melhor amigo dentro de casa.
E eu lhe digo, quando a gente encontra o nosso melhor amigo no Pai, eu vou lhe dizer, é um homem que a gente pode contar para tudo. Você pensa que é o seu amigo da escola? Você pensa que é o seu coleguinha? Você pensa que são as pessoas? Mude para essas pessoas, mude. Perceba que inclusive, filho, adolescente, para você ser aceito no seu grupo, você tem que se tornar igual. Ouse ser diferente. Ouse ser diferente para ver se você vai ser aceito. Você só é aceito se você se torna igual. Só tem um, além de Deus, que aceita você do jeito que você é. E eu garanto para você, esse é o seu Pai. Mães, vocês também, é porque hoje é dia dos pais, tá bom? Mas a mãe e o pai, nossa, como eu disse no princípio, eu tenho esse privilégio de poder encontrar no meu pai, na minha mãe, meus melhores amigos. Que eu sei que eu posso contar com tudo. Irmãos, na minha adolescência fiz muita bobagem, muita besteira. E às vezes teve uma vez que eu tenho uma locadora de vídeo. Era um sonho que eu tinha. Eu saí do Grupo Moura, abri uma locadora de vídeo. Não sei quantos lembram as fitas que a gente alugava para ver filme. Eu tinha uma locadora, é Star Video. Quando já me conhecia, eu tinha essa locadora. Aí depois começou a vir a pirataria. Aí eu, crente, não quis colocar filmes pirata na minha locadora. Comecei a falir, peguei toda a minha locadora, fiz um pacotão, era tudo que eu tinha na época, e eu vou vender para o cara que me vendia os filmes novos, que era um cara aqui de Recife. Ele ia de mês em mês, quase todas as semanas ele ia lá no interior, passava em Belo Jardim, levava os lançamentos e eu comprava. Não só eu, como as outras locadoras. E eu cheguei para esse cara, eu vou vender minha locadora, eu compro, porque ele comprava e revendia tal, eu vendi para ele. Resumindo, eu levei um calote. Ele passou lá, não lembro agora, se foram 10 cheques, tudo sem fundo, irmãos. E eu quase que eu perco assim o pouco juízo que eu tinha. Jane acompanhou isso, eu vivia chorando, porque era tudo o que eu tinha, irmãos. Eu tinha saído da Moura, tinha investido todo o meu dinheiro naquela locadora. Eu queria tentar um outro negócio e eu perdi tudo. Aí eu tinha algumas dívidas. O meu nome ficou sujo, eu chorava dia e noite. Tinha um amigo do meu pai, o nome dele era Carga Pesada, era um locutor da rádio de Itacaeté. Ele viu o meu sofrimento, ele disse: João, vamos juntar um grupo, vai eu, seu pai, a gente vai lá em Recife, esse cara tem uma locadora, a mãe dele trabalha lá, a gente vai entrar lá e vai tirar tudo de lá. Eu disse: não, pelo amor de Deus, não. E eu não vivi em paz. Aí eu comecei a trabalhar na rádio de Itacaeté como secretário. Tinha uma secretária, a secretária foi demitida ou saiu, não lembro agora. E aí arrumaram esse lugar. Eu fiquei lá como secretário da rádio de Itacaeté, recebendo telefonema, ali batendo cartas, fazendo avisos fúnebres. Era eu que fazia os avisos fúnebres da rádio de Itacaeté. E lá tinha um fax. Não sei quantos aqui sabem o que é um fax. A gente colocava um papelzinho com informação, quem tivesse um fax recebia esse papel. Aí, era outro tempo, era a nossa tecnologia na época. E eu coloquei lá, fiz uma cartinha para esse cara que estava me devendo, dizendo para ele: olha, eu sei que você não vai me pagar, etc e tal. E eu disse assim para ele: eu te perdoo, não se preocupe mais com essa dívida. Aí eu passei o fax, eu lembro como hoje, o fax entrando e ele saiu pelo outro lado, né? Aí ele entrando, meu coração apertado, doloroso, eu me sentindo injustiçado. Quando a cartinha começou a sair pelo outro lado, a paz começou a inundar meu coração. Só que eu fiquei totalmente endividado. Meu pai trabalhava como motorista de um carro de som na rádio de Itacaeté. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, irmãos. Meu pai trabalhava em tempo de política, ele só faltava enlouquecer, irmãos. Era um trabalho assim terrível. Era muito chefe, muita gente assim, sabe, mandando nele. Ele tendo que ir para a cidade pequenininha, mexer em energia, para puxar ponto de energia de poste, sem ter conhecimento elétrico. Era o mínimo que tinha. Era sofrível, era dia e noite. Meu pai trabalhava muito e ganhava pouco. E eu com muitas dívidas. Meu pai foi até o finado chefe dele, Cassimiro. Foi lá e disse: Cassimiro, você sabe que eu nunca lhe pedi nada. Você sabe que tipo de homem que eu sou.
mas eu preciso que você me adiante um valor, um dinheiro. Você me adianta, eu vou pagando para você. Você confia? Casimiro, claro, Cícero, eu confio em você. Meu pai pegou um empréstimo sem poder, chegou em casa, tome, João, pague as suas dívidas. Só um pai faz isso. O teu pai faria isso. Digamos que não. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai. Aí eu digo para você, torne-se um pai como tal. Há tantas pessoas que eu escuto, às vezes pessoas adultas, que infelizmente não tiveram esse amor de pai. É uma realidade da vida também. Não tiveram esse amor de pai, não tiveram esse companheirismo, não tiveram essa amizade. Eu sinto muito. Mas eu olho para você e olho o grande potencial e já vejo pais maravilhosos. Porque se você não teve um exemplo em casa de um bom pai, mas você tem entendido na instrução, você tem entendido que Deus é o teu maior exemplo de paternidade. Mas você, adolescente que aqui está, todos os adolescentes que aqui estão, você tem a oportunidade, alguns até do lado agora, você está sentado aí daquele que é o seu melhor amigo. É assim, pai? Não é assim que você sente, pai? Seu filho não pode contar com você para qualquer coisa. Não é, Jorge? Não é, Edilson? Faria qualquer coisa pelo seu filho, os filhos. Felipe Silva não faria qualquer coisa por seus filhos. Tony, por Alana, eu faria qualquer coisa por ela, não faria. Tenho certeza disso. O Wellington, meu Deus, já fez muito. O Wellington, já viu o Wellington como empresário de lojas, já viu o Wellington carregando água. Não que seja indigno, não é indigno, mas é marcante. Para colocar o pão na mesa, para os filhos tendo o mínimo possível, porque é o mínimo que é possível, mas almejando o máximo. É o teu melhor amigo, Andy. Teu melhor amigo. Você um dia vai casar e, obviamente, como um servo do Senhor, ele almeja que você encontre um homem, que você diga assim: pai, encontrei um homem que é um amigão meu. É isso que ele deseja. Eu te digo, não almeje nada menos do que alguém que seja igual ao seu pai. Não almeje ninguém que lhe trate menos do que o seu pai sempre lhe tratou. Então essa inversão, o pai aqui, ele foi precipitado, mas muitos filhos são precipitados também. E eu sei, sua mãe e seu pai, às vezes olha para você, aí ele vê como uma criancinha, mas eu não sou nem seu pai, nem sou sua mãe, você não é mais criança, você é um adolescente, a sua cabeça já está informada, você vai aprender muito na vida, vai, mas você já tem muito conhecimento, nós sabemos que você já tem muita malícia, já tem muito conhecimento, você já alcançou certos patamares. Há muitos filhos agindo com precipitação, prudência nenhuma, com ignorância, falta de conhecimento bíblico, ou se faz que não conhecem. Muitos filhos imprecisos, não há clareza, não há coerência. Muitos filhos inconsequentes, irresponsáveis, não há responsabilidade. Que talvez muitos desses filhos precisam aprender lições do mundo. E eu lhe digo, o mundo vai ensinar. O mundo ensina. Filho que não aprende a lição em casa é aula particular, viu? Vai aprender no mundo, e no mundo, meu amigo, é Estado. Não é dos piores. Porque tem colégio estadual hoje que é maravilhoso, mas tem alguns... É tropa de elite, viu? É caveira. O mundo bate no peito. Pá! Chega, sabe, nos teus espinhaços. O mundo não tem dó. E se Deus o livre, porque o tempo passa, amanhã você se vê sem esse pai,
sem essa mãe. Porque o tempo passa. Aí poderá chegar o momento de você, eu queria ter feito diferente. O tempo passa. O tempo chega. Ele cobra. Ele cobra. Eu, quando era adolescente, eu não queria parar em casa. Chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, fazia minha mãe chorar. Nos 4 anos que eu passei desviado do evangelho, fazia minha mãe chorar. Minha mãe ficava lá, eu entrava em casa 2 horas, nem reclamavam mais, porque senão era briga, era discussão. Eu entrava dentro de casa, fechava, aí eu via minha mãe se arrumando para dormir, porque ficava acordada até o momento de eu chegar em casa. Até o momento de eu chegar em casa, ela ficava acordada. Eu não queria ficar em casa. Ia trabalhar, passar o dia fora. Eu já contei essa história certa vez. Um aniversário meu, 7 de junho, não lembro o ano. Foi nesse período que eu passei desviado. Eu, muito inconsequente, todas essas características já tem em mim. Aí eu... crise de existência, existencialismo, porque nasci, porque que eu sou isso, coisa de adolescente, de jovenzinho, que não tem problema, porque que eu nasci, para que viver, é muito problema, pensando até em tirar a própria vida, aquela coisa, se eu não existisse, ninguém me ama, ninguém me quer, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Aí tinha uns 3, 4 colegas de trabalho, na época eu chamava de amigo. É teu aniversário hoje, João. Vamos sair, vamos para uma churrascaria. Aí eu saí com eles. Aí ninguém na minha casa tinha falado comigo. Eu tinha saído logo cedo, fui para restaurante, uma época que não tinha celular, não tinha nada disso, não tinha como ligar para ninguém. Fui para um restaurante, fiquei lá com esses meus colegas, amigos, era tudo que eu tinha, era quem me entendia. Deu 11 horas, 11h30, meia-noite, vamos embora. Cheguei em casa uma hora. Quando eu abri a porta de casa, que eu entrei na sala, que eu olhei, um bolo de aniversário, salgadinhos, cartazes. A minha mãe: João, você estava onde? Mãe, eu estava com meus amigos. O meu coração, adolescente é assim, jovem com os pais. Com os coleguinhas se arreganha, com os pais é duro. Por dentro eu estava envergonhado, mas eu por fora, estava com meus amigos, mãe. Meu filho, veio todo mundo aqui para casa. Prepararam uma festa surpresa para você. A gente ficou aqui de 8 horas da noite até 11h30. Qualquer barulho na rua, alguém corria para ver se era você que estava chegando. Eu conto isso com vergonha. Eu fiz isso. Eu tenho vergonha. Agora hoje, aos 53 anos de idade, eu vou para Belo Jardim. O tempo passou. Sabe aqueles que eram os meus melhores amigos? A gente nem se vê mais hoje. Cada um foi para o seu lado, cada um fez a sua vida. E tu acha que quando eu vou para Belo Jardim agora, vou andar na rua, vou encontrar com os meus colegas, sabe onde é que eu fico? Sabe onde é que eu ganho o meu tempo hoje? Eu fico ao lado do meu pai, da minha mãe. O lugar bom de estar é hoje, não é? É do lado do meu pai, da minha mãe, aproveitando cada momento, porque hoje eu tenho consciência, o tempo passa, já passou. Por isso, filho, seja prudente, seja instruído, seja claro, seja coerente, seja responsável, seja justo, seja firme. Considere o tempo. Considere o tempo. Para com esse cara que está aí do seu lado. Você está com o seu pai aqui no culto, é meio constrangedor, mas olha aí para ele nesse momento, olha para o seu pai, olha aí para ele. Olha esse cara aí, o seu melhor amigo. Se alguma coisa está meio turvo, vamos colocar assim, ele pode se tornar para você, porque para ele você já é o melhor amigo dele, ou melhores amigos. Mas ele pode ser o seu melhor amigo. Por isso, feliz Dia dos Pais, claro. Mas filhos, honre o seu pai. Honre o seu pai. Aproveite o tempo que ainda lhe resta. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Que Deus nos abençoe.